Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Sol Pod Eleições 2024, segundo turno no Brasil. São Paulo deu Ricardo Nunes, Boulos não conseguiu. Muitos candidatos do partido PL chegaram ali, mas muitos não levaram. PT, talvez o grande perdedor dessas eleições. Cristóvão Rodrigues, mestre Cristóvão Rodrigues, vamos falar de política, fazer uma avaliação dessas eleições 2024, segundo turno no Brasil e na Bahia também, Cristóvão. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos e bom dia a todo para qualquer hora que você esteja nos ouvindo e nos vendo. Meus amigos, São Paulo, o Ricardo Nunes, ele foi reeleito? Não, ele foi eleito. Ele não foi eleito há 4 anos atrás. Eleito foi Bruno Covas. Ele era vice de Bruno Covas e assumiu. Só quem conhecia mais ou menos o atual prefeito de São Paulo era a população de São Paulo. Bom, ele ficou na prefeitura praticamente 4 anos, está terminando o mandato e se candidata à reeleição. Todo mundo dizia que ele não ia para lugar nenhum. E ele foi. E por que ele foi? Ele foi porque o prefeito de São Paulo é a maior novidade do Brasil em termos de política, não o prefeito, o governador de São Paulo. Essa é a maior novidade, o Tarcísio. Que Bolsonaro teve o olho para pinçar ele e colocar ele como candidato a governador de São Paulo. Veja só, cidadão do Rio de Janeiro, portanto carioca, é candidato a governador de São Paulo, colocado lá pelo ex-presidente e ganha as eleições em São Paulo, no estado de São Paulo. Importante. O ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou as eleições em São Paulo, mas perdeu na cidade de São Paulo. Ganhou no estado e perdeu na cidade. Perdeu para quem? Para Lula. Então, Bolsonaro não é bom político. E mostrou isso mais uma vez. Quando resistiu para apoiar o Bruno. Resistiu para apoiar agora o Ricardo. E teve que engolir o Ricardo goela abaixo, porque Tarcísio, esse tem visão, e é o melhor político brasileiro da Jovem Guarda, disse, não. É Ricardo. O Bolsonaro ficou com o pé lá em pecar e Bolsonaro está com medo retado que apareça alguém que assuma a direita no Brasil. Por isso que, por exemplo, Pablo Marçal, que seria o mais perfil bolsonarista de todos os candidatos, ele foi até que o Carlos, filho do Bolsonaro, começou a dar pau no Ricardo. Por quê? Sombra para o Bolsonaro. Ora, e pessoas personalistas como Bolsonaro e Lula, no fundo eles são o Futebol Clube. Não querem sombra. Eles precisam aprender que eles não nasceram para semente. Um dia eles morrem. Ou morrem de morte morrida, ou morrem de morte política. Tem alguns políticos que são muito bons de bastidores, Mário. Um dos maiores políticos brasileiros do pós-intervenção militar, Ulisses Guimarães. Péssimo de voto. Mas um bom político. Politicamente falando, uma águia. Já Tancredo Neves, bom de voto e bom político. Para a gente chegar na eleição de São Paulo. Então, quem acreditou no Nunes, que todo mundo achava que não ia ser reeleito, e até as pesquisas mostravam, ele chegou a ficar em 3º lugar. E Jair Bolsonaro disse não para ele, e Tarcísio peitou Jair Bolsonaro e disse sim.
e elegeu o atual prefeito de São Paulo, que assumiu porque estava como vice quando Bruno Covas morreu. Essa foi a eleição ganha pelo governador do estado de São Paulo, que ganhou de Lula e ganhou de Bolsonaro. Ganhou dos dois, né? Ganhou dos dois. Né? Olha, o PL de Bolsonaro vai comandar 16 municípios, Cristóvão. É um com avanço. Mais de 200 mil eleitores. É um avanço. Né, a partir de 2025. O PSD do Kassab vem na sequência ali, enquanto o PT de Lula... O PSD é que mais governa o Brasil em termos de prefeituras são... Nesse segundo turno, eu estou falando. Mas no geral mesmo. Com mais de 200 mil eleitores. Mas no geral mesmo você vai ter PSD, PMDB ainda, Ulisses Guimarães. PSD de Kassab. E me parece que União Brasil vem aí em terceiro lugar. O maior perdedor dessa eleição foi o PT, que é o partido do presidente da República. A segunda legenda que mais elegeu prefeito foi o PSD de Gilberto Kassab. O primeiro PMDB? Isso. Né? PMDB e PSD. O Kassab é o melhor político brasileiro. É um homem de bastidores. Ele sabe aonde estão as coisas. E ele é um pé lá e um pé cá. Ele tem ministros do governo de Lula. E tem um preferido de Lula agora. É. Lula declarou que o senador Otto Alencar vai para a base dele para articular com o Senado. Vai assumir o lugar de Wagner, que vai se afastar para fazer uma cirurgia. Então, e de onde saiu Otto Alencar? Carlista. Clássico carlista. Carlista. Foi Chegou secretário. a ser governador da Bahia, porque foi vice do carlismo. E é um grande político brasileiro. Sem sombra de dúvida. Senador Otto Alencar. Sem sombra de dúvida. De Rui Barbosa, Bahia. Rui Barbosa. De uma família de pessoas que sempre gostou de política, não é? E o Otto é médico ortopedista. Ortopedista, bom pra caramba como médico ortopedista, você entendeu? Se mostrou um político de primeira linha. Tem algumas histórias de Otto que a gente vai contando aqui no decorrer do tempo. Inclusive aguardamos o senador Otto Alencar aqui, viu? Paloma, estamos aqui esperando o senador, hein? Cristóvão Rodrigues preparou o café. Virá e a gente vai... Ele disse que vem para conversar com a gente aqui, para a Bahia principalmente, mas para todo o Brasil, claro. Para conhecer mais quem é Otto Alencar, uma pessoa de destaque hoje no Congresso Nacional. Sim, Cristóvão, como senador da República. A gente está falando de reeleições aí de prefeituras comandadas pelo PSD, pelo PL, pelo MDB. O PT ganhou em Camaçari nesse segundo turno. O PT nesse segundo turno, 51% dos votos. Ganhou em 3 cidades importantes. Em uma delas, Camaçari, na Bahia. Ganhou em Fortaleza, o prefeito de Fortaleza, e ganhou em Camaçari, na Bahia, que me parece que aí é a segunda cidade mais importante. E por que ganhou? Por que ganhou? Aí tem alguns fatores. Caetano é um cara conhecido em Camaçari. Conhecido em Camaçari. Teve outros mandatos em Camaçari. 3 mandatos em Camaçari. Você dizer que Caetano não fez nada por Camaçari seria, de fato, uma mentira. E você querer encobrir o sol com a peneira. Tem nome em Camaçari. O que é que dificultou a eleição dele? Por que ele já não ganhou no primeiro turno? Porque o PT, e isso o PT tem que ficar muito atento, o presidente Lula, o Jerônimo, hoje o governador, que teve uma parcela de colaboração muito grande. Eu até diria que se não fosse Jerônimo, o prefeito eleito de Camaçari, ontem, não seria eleito.
Jerônimo jogou todas as fichas em Camaçari, porque era a última cidade grande, única cidade grande do estado da Bahia que lhe restava. Porque o PT perdeu em todas. E onde é que o PT perde, Mário? Que atrapalha Jerônimo na Bahia, atrapalha Lula em Brasília. É o PT raivoso. PT raivoso? É. Existe o PT raivoso? Existe. E esses atrapalham. Aliás, não só o PT, como seus penduricalhos. Um partido, por exemplo, do Boulos. É um partido raivoso. O mundo não quer isso, Mário. E principalmente o brasileiro não quer essas pautas identitárias de se querer até mudar a língua portuguesa, o negócio de todes. Não quer. Não quer discutir esse negócio de aborto da maneira como é levado. A população brasileira não gosta disso. Não gosta disso. E está ficando provado. Tanto está ficando provado que quem é maior, Lula ou PT? Hoje? Lula. Sempre foi maior Hoje, do que o PT. Lula. E Lula sempre foi maior. Você acha que sempre foi maior? Sempre foi maior do que o PT. Mas é claro que Lula, como saiu como candidato, se aproveitou que o PT tinha 25% dos eleitores no Brasil. Hoje deve ter 19 a 20. E por que o PT perde? Com esse tipo de pauta que a maioria esmagadora da população brasileira não quer saber. Não quer saber. E exagera. Exagera, por exemplo. Falar uma coisa aqui que é muito sensível. A mulher. Ora, o homem que bate mulher, para começar, é um covarde. Agora, você precisa ter muito cuidado na hora de discutir isso. E precisa ter muita calma. Uma coisa é o cidadão que forçou o país a criar uma lei como a Lei Maria da Penha. Não foi Maria da Penha a mulher, foi o marido dela. Um imbecil, um agressor, e como eles tem vários no Brasil. Aliás, no Brasil não, no mundo todo. Homens assim. Isso é uma coisa. Essas pessoas precisam ser punidas? Claro. Não tem nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. O que eu vou falar aqui, Mário, não é muito fácil, não. Porque essa gente de plantão é capaz de editar o que eu estou dizendo aqui e transformar. O homem nunca deve agredir a mulher. Nunca. Agora, se defender é outra coisa. A mulher parte para lhe dar um tapa. E vem com a mão para lhe dar um tapa. Você segura a mão dela. E quando você segura a mão de alguma pessoa que está com raiva que vem lhe dar um tapa no rosto, é normal que você segure com força. E a força do homem é maior do que a da mulher. É normal que fique seus dedos, olha aqui. Dá para ver, eu apertando minha mão, que ficou marcas. Então, quando você vai discutir e não tem nenhum cuidado com esse tipo de coisa, aí o homem é agressor, você divide a população, inclusive uma parte das mulheres que compreende isso. Uma coisa é o homem agressor, e aí ele pode ser agressor fisicamente como agressor com palavras. Fora! Fora! Agora você tem que olhar casos e casos. O homem não gosta disso. O homem que disser que gosta é mentira. Não gosta disso. O homem brasileiro, de um modo geral, 70%, 80% não quer agredir mulher. Mas tem 20% que agride, infelizmente. Mas é o homem brasileiro? Não, é no mundo todo é assim. No mundo todo é assim. Então, se criou algumas situações
Que aí o feitiço está virando contra o feiticeiro. É isso que tem derrubado muito os partidos de esquerda. Essas pautas loucas. Quem é a favor? Eu, por exemplo, não gosto de aborto, sou contra o aborto. Sou contra o aborto. Ok? Pronto. Agora você tem determinados casos em que a mulher correndo perigo, é importante o aborto. Que pode, inclusive, matar os dois. A mulher e o feto. Então, são essas coisas que precisam ser melhor discutidas pela esquerda e pela maneira radical como eles discutem essas pautas, está levando, por exemplo, ao PT, que era um partido, você tinha em qualquer eleição, o PT partia de 25%. Hoje não parte mais. Veja as eleições no Brasil, quais foram os números do PT. Porque esses partidos mais da esquerda, mais radicais, os penduricalhos, né, se grudaram no PT. Então, essa gente faz mal ao próprio presidente Lula, que é maior do que o partido. Sempre foi maior do que o partido. E nessas eleições ficou muito evidenciado claro isso, né, cara? Inclusive, Salvador elegeu um único vereador, um único representante, melhor, uma vereadora, né? Que é irmã do governador Jerônimo Rodrigues. Né? Você Só. entendeu? É isso. Escute, preste atenção no recado que a população manda. Porque quem manda não é o que eu digo aqui. Eu procuro sempre, Mário, nos meus comentários, tentar, e acho que quase sempre consigo, mostrar isso. Porque tem uma coisa que eu digo sempre: não brigue, e vou continuar dizendo isso pelo resto da vida. Não brigue com história com H, que de fato aconteceu, e com números. Então, para voltar aqui, a eleição de Camaçari. Quem ganhou essa eleição? Jerônimo Rodrigues? Grande participação de Jerônimo Rodrigues. Grande participação de Jerônimo Rodrigues. Na dividida, o Jerônimo Rodrigues botou os votos que faltavam a Caetano. Teve importância de Wagner? E lá teve. Teve importância do próprio Lula? E lá teve. Mas o que importou foi Jerônimo Rodrigues. E você pensa, como, Cristóvão? Essa diferençazinha é o cidadão de Camaçari pensando assim: Jerônimo Rodrigues é governador. Ele tem feito algumas obras aqui. Foi o empenho do PT e ver como Jerônimo Rodrigues, apesar disso ter começado antes com o ex-governador, mas o governador que está aí abraçou a causa da BID, é Jerônimo Rodrigues. Então, essa diferença de 2.000 votos, não foi? 2.000. 2.000 votos. Levou Jerônimo Rodrigues. Por quê? Neto tem força hoje na Grande Salvador? Tem, muita força. Muita força. Afinal agora, de contas, na cadeira está Jerônimo Rodrigues. Isso. E ele apostou nisso. O Jerônimo Rodrigues, no domingo, comemorou a eleição de Caetano mais do que eu vi ele comemorar a própria eleição. As imagens mostram isso, as imagens não mentem. Está aí, ó, no solnascentenews.com. solnascentenews.com, você vai ver essas informações. Está ali a manchete já para você acompanhar. 51% dos votos Luiz Caetano eleito prefeito de Camaçari. Cristóvão, até o nosso próximo vídeo. Os próximos comentários do mestre Cristóvão Rodrigues aqui com a gente, falando de política e outros assuntos aqui no nosso Sol Nascente News. Você acompanha também Rádio Sol Nascente aí no Alexia, em todas as plataformas, Instagram, estamos aí em todos os lugares. Um abraço, Cristóvão, até o próximo vídeo. Até o próximo, Mário. Você sabe que meu grande ídolo, um dos meus ídolos, tem vários, mas um dos meus era João Saldanha. E ele terminava seus comentários sempre assim: